Lucas capítulo 7. O verso de número 11 diz assim: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. E Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em nosso favor, em favor do seu povo. Essas notícias sobre ele espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Amém? Pai, nós te damos graça pela tua palavra e te pedimos que ela seja revelada em nossos corações, e que hoje, Senhor, nós possamos entender qual é a tua boa, agradável e perfeita vontade para as nossas vidas. Nós possamos entender e experimentar e comprovar que esta boa, agradável e perfeita vontade é para nós, é para cada um que aqui está. Que todos experimentem e comprovem, Senhor, é a oração que eu faço, em nome de Jesus, pela transformação da mente, pela mudança do entendimento, pela manifestação e pela revelação da tua palavra. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem aqui, com toda a franqueza, quem aqui já entregou a sua vida ao Senhor, e quando entregou a sua vida ao Senhor, gerou no coração aquela expectativa que deve ser gerada, que uma vez que você entregou o coração ao Senhor, tudo mudaria, um mar de rosas surgiria, alegria permanente surgiria, todos os problemas da sua vida seriam instantaneamente arrancados. Você pensou isso, você encheu o teu coração dessa esperança, e você se entregou ao Senhor, e quando você se entregou a Ele, talvez não somente os problemas continuaram, como sofrimentos maiores surgiram. Alguém aqui pode dizer um amém por isso? Alguém aqui pode levantar a mão dizendo: comigo foi assim, eu achei que ia mudar tudo, e aí parece que o Senhor me jogou dentro de uma fornalha. Meu Deus, eu achei que era um passe de mágica, eu ia entrar ali, aceitar Jesus, quando eu recebesse e acordasse no outro dia, todos os problemas tivessem ido embora, sofrimento nenhum mais surgiria, e a coisa ainda piorou, parece que o mundo se levantou contra mim. A questão é, por que Deus faz isso? Por que Deus permite esse tipo de coisa acontecer na nossa vida? Por que parece, às vezes, que a coisa vai melhorar e ela acaba piorando no nosso entendimento? Porque nós precisamos entender no coração que sofrimentos amadurecem, que sofrimentos nos aperfeiçoam. Nós temos uma dificuldade muito grande em lidar com o sofrimento, porque nós condicionamos sofrimento, especialmente crente. Quem está no mundo, ele tem vários pensamentos, mas o cristão muitas vezes ele acha que o sofrimento, ele condiciona, ele faz uma analogia de que o sofrimento é castigo, como se Deus estivesse irado. Ele faz uma comparação do sofrimento como se fosse uma colheita de maldições que ele tem agora que passar. Entenda de uma vez, o fim da lei é Cristo. Toda maldição Ele levou sobre si. As nossas maldições, os nossos sofrimentos, as nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Então não tem maldição
para quem está em Cristo, meu irmão. Mas se você pode dar um glória a Deus depois disso, dê. Mas tem sofrimentos. Sofrimento tem que ter. Sofrimentos são necessários. Eles nos amadurecem, nos aperfeiçoam. Jesus, em Hebreus 5, a Bíblia diz que ele, embora sendo filho, aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o designou sacerdote, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Cristo, embora sendo filho de Deus, aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado. Então, o sofrimento tem duas razões básicas na nossa vida. Primeiro, nos aperfeiçoar. Segundo, nos ensinar a obediência. Em Romanos, Paulo vai dizer que se somos filhos de Deus, somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato, fala para o teu irmão, é um fato, não é uma fábula, não é uma historinha com uma historinha, é um fato. Se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então a primeira coisa que você precisa esquecer, apaga do teu HD, é que sofrimento é castigo. Que sofrimento é vingança do Senhor. Que sofrimento é Deus irado com você. Sofrimento para Deus, o sofrimento que Deus proporciona é amor de um Deus que quer nos aperfeiçoar, nos amadurecer e nos ensinar o maior princípio de todo cristão, que vai mudar de verdade a vida de todo aquele que nele crê: a obediência. A maior expressão de amor, a maior declaração de amor que eu e você podemos dar ao Senhor é obedecer. Obedecer a sua palavra, obedecer a sua vontade. O maior benefício que eu e você podemos ter nessa terra se manifesta através da obediência à palavra do Senhor. Jesus disse assim: aquele que me ama me obedece. Então é expressão, é declaração de amor. Se ama não é eu te amo, é obediência. E aquele que me obedece será amado pelo meu Pai, eu também o amarei e me revelarei a ele. Revelação, experiência profunda de entendimento daquilo que está oculto por trás do véu, está ligado à obediência. Samuel disse para Saul: Saul, obedecer é melhor do que sacrificar. Às vezes a gente acha que para a gente ter acesso e vida com Deus, a gente precisa estar se sacrificando. A religião tem muito disso. Davi disse: sacrifícios e ofertas não te agradaste, mas um coração contrito e quebrantado, um coração sujeito, um coração obediente, isto é o que agrada ao Senhor. É porque a gente condiciona sofrimento com castigo, e obedecer é difícil. É difícil porque normalmente a obediência é algo que a gente precisa fazer sem entender. A gente tem que obedecer, por exemplo, lá em casa tem 2 pequeninos. E eu já peguei eles querendo enfiar a chave na tomada. E eu disse: não põe a chave na tomada. E eles vão falar: ah, tá bom papai, obrigado por me ensinar a não botar o dedo na tomada. Não, chora, reclama, quer colocar o dedo na tomada. E a vontade às vezes é deixar, então coloca o dedo na tomada, ô infeliz, para ver.
Mas não dá para fazer isso, por quê? Porque pai protege, pai guarda, pai está vendo e sabe aquilo que o filho não sabe. Eles ficam renando, eles ficam chorando, eles ficam reclamando, ficam esperneando, ficam desobedecendo, tentando desobedecer, mas acabam obedecendo por meio daquilo que sofrem. Tem que... Mas aprendem. Deus conosco é igual. Nós diante de Deus não passamos de crianças. Nós não estamos vendo o que o Senhor está vendo. Nós não estamos vendo o que o Senhor já viu. E obedecer causa sofrimento pelo simples fato de obedecer, pelo simples fato de não entender. Nós não entendemos. Talvez você não entenda o que o Senhor está fazendo você passar nesse momento. Talvez você não entenda o porquê que você entregou a sua vida ao Senhor e está passando por esse sofrimento que está passando. Mas deixa eu te dar um conselho: continue obedecendo aquilo que o Senhor já colocou no teu coração. Logo ali você vai entender, logo ali você vai ser aperfeiçoado. Logo ali, meu irmão, o sofrimento vai te amadurecer, e uma vez que você estiver maduro e aperfeiçoado, você começará a receber tudo aquilo que o Senhor tem para você, porque você já é filho, você não deixa de ser filho, você já tem direito a todas as coisas. O que falta talvez para muitos de nós é a maturidade para usufruir de tudo aquilo que o Senhor já conquistou para nós, e essa maturidade vem por meio desse sofrimento da obediência. Obedecer é sofrido muitas vezes. Obedecer a uma instrução do Senhor provoca esse sofrimento. Só que a Bíblia diz que os nossos sofrimentos atuais não se comparam com a glória que em nós será revelada. Então esse sofrimento atual vai manifestar uma glória permanente. O sofrimento, ele é transitório. Quando a maturidade aparecer, quando o entendimento do que a obediência promove surgir, a glória do Senhor também vai se manifestar, e uma vez aperfeiçoado, você também se tornará fonte de muitas e muitas e muitas bênçãos nessa terra, porque Jesus disse: aquele que crê em mim, do seu interior fluirá, jorrará uma fonte, nascerá uma fonte a jorrar para a vida eterna. Não foi isso que ele falou? Como é que isso acontece? Por meio da obediência. Por meio da obediência. Obediência à palavra. Obedecer é praticar aquilo que Ele instrui, aquilo que Ele ensina. Obedecer é colocar o teu coração na dependência dEle, dizendo: Senhor, eu faria de outro jeito, sempre fiz de outro jeito, mas agora eu aprendi que a tua palavra me ensina a fazer assim, então eu vou fazer assim. Essa igreja vai viver o extraordinário de Deus, porque essa igreja vai experimentar a revelação de Cristo. Essa igreja vai experimentar as grandezas, coisas que o Salmo 25 diz que o Senhor revela os seus segredos àqueles que o temem. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Não é o que tem medo, é o que reverencia, é o que obedece, é aquele que a palavra de Deus para ele não é relativa, é a verdade. Esse terá segredos. Isso é lindo, gente. Só que a gente precisa entender que se nós estamos passando por aquilo que no evangeliquez a gente gosta de chamar de prova, e a prova, como é que tá? Estou na prova. Se você estudar para a prova, você vai passar nessa prova. Se você está na mesma prova a vida inteira, é porque você está reprovando na desobediência. Estuda para a prova, que você vai passar nessa prova, e você será amadurecido e aperfeiçoado nessa prova, e coisas grandes virão depois dessa prova, em nome de Jesus.
Depois do choro, vem a alegria, o que diz a palavra do Senhor. É igual o jejum. O jejum, por exemplo, para muitos é sofrimento, é sacrifício, é de alguma forma pagar um preço para poder chegar mais perto do Senhor, porque ele não entende que o jejum, apesar de ser um sofrimento para a carne, promove vida, e isso é científico. O jejum provoca algo chamado renovação celular. Sabe por que você fica reclamando de jejum? Porque você não entendeu que quando o Senhor te pede o jejum, não é para te tirar prazer, é para prolongar a tua vida. E esse sofrimento aparente da fome, da barriga roncando e não sei o que, dor de cabeça, alguns até, eu vou desmaiar, alguns são mais dramáticos. Está provocando essa autofagia que vai gerar uma renovação celular, e o Senhor está dizendo, está sofrendo, mas eu estou prolongando a tua vida. É o que eu quero fazer com você. Fazer exercício físico, fazer dieta, cuidar da alimentação, isso produz uma vida saudável. Quando o Senhor te pede, por isso que a igreja deve praticar o jejum, não é porque a gente tem que ficar mais santo, não, meu irmão, é porque tem promessas que vai levar tempo para nós chegar nelas, e a gente precisa chegar nelas com vigor, igual Abraão, que com 100 fez um filho ainda. Amém ou não amém? Os homens deviam ter dado amém assim. Chega inteirão, meu irmão, trabalhando duro, firme. Então cuida da tua vida, cuida, obedece a palavra do Senhor. O Senhor vai te levar nesses lugares. E é a obediência, aquilo que a palavra ensina, faça. Quando Jesus ensina, Ele quer nos dar algo poderoso. Todo o ensinamento de Cristo para nós é uma chave. Nós precisamos entender que ensino de Cristo é chave. E obedecer é colocar a chave no lugar certo e virar essa chave. E quando essa chave é virada, uma porta se abre e você tem acesso a um lugar novo. É pela obediência que o Senhor faz isso. Eu li aqui o verso 11, porque eu quero falar de duas coisas aqui. No capítulo 6, Jesus está ensinando, a Bíblia diz que Ele sai do monte, uma noite inteira orando, e aí ele escolhe os seus apóstolos, e Ele vai para um lugar plano e começa a pregar aquilo que nós chamamos do sermão da bem-aventurança. Mateus 5, 6 e 7 tem esse sermão mais extenso. E ali ele começa dizendo, bem-aventurados serão vocês, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. E ele começa a dizer, sejam sal, sejam luz, não julguem, não condenem, não amaldiçoem, perdoem. Ele começa a dar uma série de ensinamentos. Em Lucas 6 vai dizer que multidões de toda a Judéia, de toda Jerusalém, até dos arredores de Tiro e Sidom, vinham para Galiléia para ouvi-lo falar, para ouvi-lo pregar e para serem curados por ele. E todos procuravam tocar nele, porque aqueles que nele tocavam eram curados. Você consegue entender que extraordinário isso? O Evangelho conta a história de uma mulher que tocou nele, uma mulher do fluxo de sangue que tocou nele e foi instantaneamente curada. Ela está registrada, mas ela não foi a única. A Bíblia diz que todos os que nele tocavam eram curados de qualquer enfermidade que tivessem. Isto é extraordinário. A Bíblia diz que essa mesma unção estava sobre Pedro, até a sua sombra o curava. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus está também sobre a tua vida. Hoje a Pamela estava falando, eu oro para que o Senhor faça milagres nessa igreja, para que o Senhor faça poder se manifestar nessa igreja. O mesmo Espírito que curava lá, cura aqui também. Por isso você é um agente de
cura nessa terra. Você é um agente de milagres nessa terra. As pessoas que tocam em nós devem ser curadas. Curadas de dores na alma, curadas de dores físicas, curadas, que nós sejamos agentes de cura, que nós tenhamos uma palavra que cura e não uma palavra que amarga. Que nós tenhamos um abraço que cura e não um abraço que destrói. Que as nossas mãos sejam mãos que promovem bênçãos e não destruição. Nós temos esse espírito em nós. A igreja tem esse poder. Jesus, por onde ele passava, isso acontecia. Os apóstolos, por onde passavam, isso acontecia. E a igreja de Cristo hoje na terra, por onde ela passa, isso também acontece em nome de Jesus. Nós lá em Moçambique, por exemplo, vamos para lá para curar uma ferida aberta numa nação. Vamos para lá, não apenas para fazer favor, mas para pagar uma dívida. Eles construíram o Brasil a partir de escravidão. Nós vamos lá pagar essa dívida, curá-los em nome de Jesus. Porque somos igreja. Tua família pode ser curada. Quando você senta do lado de alguém cheio do Espírito Santo, você pode estar triste, ferido, magoado, você se alegra, você se anima, você sai feliz. É isso que acontece, porque de você também sai virtude que cura pessoas em nome de Jesus. As virtudes do Espírito. É assim que a igreja é. Só que o interessante é que a Bíblia diz que eles vinham para ouvir e para serem curados. Eles entenderam o que às vezes a gente não entende. Às vezes a gente quer só ser curado, mas a gente não quer o que Jesus tem para nos ensinar. Às vezes a gente quer só o poder de Deus, mas tanto faz aquilo que Ele falou. Às vezes a gente glorifica o Senhor por uma palavra que moveu o céu de um jeito que o poder se manifestou, mas se perguntar um tópico da mensagem que o pastor pregou, não sabe. Porque não importa o que foi ensinado, importa é o poder. Não importa o que Deus, o que o Senhor Jesus instrui, importa é o que Ele é capaz de fazer na nossa vida. A prioridade de Jesus, meu irmão, é o ensino. A prioridade de Cristo é ensinar. E ensinando o poder se manifestar. Jesus disse: preguem, e depois que pregarem os sinais acompanharão. Grande parte da igreja não desfruta de grandes coisas extraordinárias porque elas não sabem como funcionam. Hoje ainda pela manhã uma irmã me procurou aqui na saída e falou: pastor, eu tenho experimentado algo que eu estou achando estranho, porque eu falei para ela sobre obedecer. Enfim, pregamos aqui sobre isso, estou pregando agora. E aí ela disse: eu tenho experimentado algo, eu estou na igreja e de repente eu começo a olhar para alguém e começo a saber o que a pessoa está passando. E aí eu fico sem saber o que eu faço, se eu falo, se eu não falo. E aí eu já fui algumas vezes, ou ainda hoje eu fui, e quando eu fui eu comecei a falar aquilo que eu tinha percebido, e a pessoa começou a chorar, dizendo: é exatamente isso que eu estou vivendo. E ela disse: o que eu faço com isso? Eu falei para ela: sabe o que você precisa fazer? Comer a Bíblia, comer a palavra, porque a grandiosidade, isso é um dom que o Senhor te deu. Tem gente que Deus dá dom de revelação, tem gente que Deus dá dom de olhar para alguém e a vida inteira daquela pessoa ser revelada, mas essa vida não é revelada para você contar para o outro, é dom, Deus te dá o dom, você pode fazer com ele o que você quiser. Essa vida não é revelada para você sentar e falar aquilo que você pensa. O poder da revelação só vai transformar a vida dela se a partir da revelação você der para ela uma instrução bíblica. Porque o que vai mudar a vida de qualquer um é a palavra de Deus, não é o dom, não é o poder, é a palavra. O dom é uma ferramenta que facilita. Então tem gente dentro da igreja que às vezes para ela poder se convencer de que Deus realmente é real, não adianta eu estar aqui falando, alguém tem que chegar para ela e dizer assim: a tua vida é assim, assim, assado, assim é o que Deus me mostrou sobre a tua vida. E aí a pessoa diz: meu Deus, como? Quem foi que contou? Aí acha que é a mulher que contou, acha que foi outro que contou. Só que quando isso acontece, a cura não está em você dizer:
Isso é só para a pessoa confiar de que é Deus que está no negócio. Mas a cura está em você dar uma palavra reta. E para você dar uma palavra reta, você precisa ter um ensino. Você precisa ter instrução. Você precisa ter sentado para ouvir Jesus falar. Guardar aquilo que Ele fala. E conforme Ele vai falando, vai obedecendo. Porque a medida do Senhor, ela é calcada, sacudida e transbordante. Ela é processual. Você está me entendendo? Às vezes a gente vê irmãos na igreja que estão chateados. Eu estou tanto tempo nessa, queria, estou meio, sei lá, cair na mesmice. A pergunta é: você já fez o que o Senhor pediu para você fazer? Porque quando você entrou num estágio, você recebeu uma instrução do Senhor. E talvez você não tenha feito o que o Senhor pediu para você fazer. E aí o Senhor está só esperando você fazer. Porque quando você fizer, você passa para um novo lugar. Quando você realizar, você vai desfrutar de mais intimidade. Porque a medida do Senhor, ela é calcada, ela é sacudida e ela é transbordante. A melhor explicação que eu vi nisso na vida foi o do saco de pipoca. O pipoqueiro bota a medida calcada, depois ele mexe, sacode assim para ajeitar a carga e depois a transbordante. É assim que o Senhor faz. Só que uma depende da obediência da outra. E o Senhor está dizendo: obedeçam. Obedeça a instrução que eu já te dei. Aqui está um ponto. Como cristãos nós temos uma facilidade. Obedecer é difícil. Porque a gente tropeça, a gente erra, a hora a gente deliberadamente erra, a hora a gente tropeça sem querer mesmo. E o obedecer aquilo que nós não devemos fazer é mais tranquilo. Porque uma vez que você tem o Espírito Santo, uma vez que você entrega a sua vida a Cristo, o que a Bíblia diz? O Espírito Santo vem sobre você e ele passa a te convencer de todas as coisas. Ele convence da justiça, do pecado, do juízo, ele convence da verdade, ele guia a verdade. E nós temos uma facilidade maior em, a partir do momento você percebe que tem gente que entrega a sua vida ao Senhor, ele nunca leu a Bíblia, ele não chegou a ler a Bíblia ainda, mas tem coisas que ele fazia que ele já não quer mais fazer. Ele já não quer mais fazer porque fazendo ele já sabe que não lhe pertence mais. E ele sabe disso porque o Espírito Santo está fazendo isso. É muito comum você ver novos convertidos fazendo coisas que estão escritas na Bíblia e eles não sabem. Quando eles leem, eles dizem: meu Deus, estava escrito. Porque o Espírito já está lhe guiando a verdade, mesmo que ele não conheça, já está lhe guiando. Ele tem a responsabilidade de aprender? Tem. Ele tem que buscar? Tem. Mas aquilo que ele não sabe, o Espírito vai lhe guiando. E obedecer aquilo que não deve ser feito é fácil. Ou é mais fácil. Não roubarás, não adultere, não julgue, não murmure, não condene. São coisas que a gente faz com mais facilidade. A maior desobediência da igreja não está naquilo que nós não devemos fazer, em obedecer aquilo que nós não devemos fazer. A maior desobediência minha e sua hoje, nesse tempo, é desobedecer aquilo que nós podemos e devemos fazer. Então nós estamos muito preocupados em não desobedecer a Deus quanto ao que não deve ser feito, mas não estamos percebendo que a nossa maior desobediência está em não fazer o que Ele pediu para fazer. Perdoe, pregue, cuide, guarde o teu coração, seja um instrumento de Deus, avance, creia. Então o Senhor está nos dando muitas instruções e às vezes a gente vai pensando: não é agora, é para depois, outro dia eu faço. E nessa desobediência, às vezes nós achamos que a situação está ruim, que estamos num nível baixo, ou qualquer outro tipo de pensamento. Não, meu irmão. Obedeça hoje a instrução que o Senhor te deu e você vai para um nível além, em nome de Jesus. Obedeça de uma vez por todas aquilo que você já carrega como palavra do Senhor sobre a sua vida. Porque isso tem um resultado. Sabe qual é o resultado? Por que eu estou falando sobre obediência? Porque
Lucas capítulo 7 diz que Jesus estava em Naim. Antes de Jesus estar em Naim, Jesus estava em Cafarnaum. Antes de Cafarnaum, ele estava então pregando o evangelho na montanha. Quando ele sai, ele entra em Cafarnaum. Quando ele entra em Cafarnaum, uma multidão vai com ele. Essa multidão estava ouvindo ele pregar, estava ouvindo ele falar. Essa multidão e os seus discípulos estavam agora acompanhando ele, maravilhados, obedecendo a maioria, os seus discípulos principalmente, que é a nossa representação, obedecendo aquilo que ele estava instruindo. E uma vez que obedeceram, eles entraram em Cafarnaum, e Cafarnaum significa lugar de descanso. Guarde isso. Aquele que obedece entra num lugar de descanso. Porque aquele que obedece passa a não depender mais de si mesmo, mas passa a depender da palavra de Deus. E a palavra de Deus não volta vazia, ela cumpre o propósito. O Senhor diz: eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se eu falo, eu cumpro. Quando você obedece, meu irmão, você tira a ansiedade do teu coração e lança sobre ele. Lancem sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Por que ele cuida? Como é que ele cuida? Pela palavra. Quando você coloca o teu coração na palavra, você entra no lugar de descanso, porque você já não depende mais da tua força, você depende da força daquele que te fortalece. Quando você entra nesse lugar de descanso, pode ter 1000 caindo do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu está debaixo da palavra. É a palavra que te protege, é a palavra que te guarda, é a instrução do Senhor. Quando você aceita a instrução do Senhor, quando você determina no teu coração, dizer: eu ouvi, então eu vou praticar, o Senhor passa a ter responsabilidade com você. É Ele que te guarda, é Ele que te protege, porque Ele tem responsabilidade com a palavra dEle. Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Ele guarda a tua vida, Ele guarda os teus caminhos, Ele guarda a tua família, Ele guarda os teus negócios, Ele guarda os teus planos. O que diz a palavra? Consagre tudo o que você faz ao Senhor, e os seus planos serão bem-sucedidos. O que é consagrar ao Senhor? É colocar tudo que você faz sujeito à vontade do Senhor, à palavra do Senhor, à direção do Senhor. Consagre tudo, meu irmão, e tudo será bem-sucedido em nome de Jesus. A igreja que vive seguindo Cristo, ela entra no lugar de descanso. O Senhor está encaminhando a igreja para esse lugar de descanso, e o lugar de descanso está em obedecer. Hoje talvez você diga: eu não sei porque que eu estou obedecendo, está sofrido obedecer, eu faria de um jeito diferente, não é bem como eu sempre imaginei, eu aprendi com a minha família, porque na minha casa, na tradição familiar, mas hoje eu resolvi obedecer a palavra. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, existe um lugar de descanso para você entrar, e nesse lugar de descanso, você descansará das suas obras, assim como o Senhor descansou das dele. A obediência leva a um lugar de descanso, porque aquele povo ouviu o Senhor, e maravilhados, Jesus termina Lucas 6 dizendo: aquele que me ouve e pratica, semelhante ao homem que edifica a sua casa sobre a rocha. Ele descansa. Vem vento, vem trovoada, vem tempestade, vem inundações, mas ele descansa. Ele descansa. Descanse também. Você está entrando numa Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade muito semelhante com Itajaí. Em novembro nós vamos para Israel. Tem alguns irmãos aqui que vão para Israel. Já temos uma lista aí de 20 mais ou menos, e outros que virão. Cafarnaum é uma cidade que ela fica à beira do mar da Galileia, foz do Rio Jordão, cidade pesqueira, próspera, bem parecida com Itajaí. Se você olhar bem para a cidade que o Senhor te plantou, você vê que é uma cidade de descanso. Você vê que é uma cidade abençoada. Você vê que é uma cidade próspera. Você vê que é uma cidade com oportunidades.
e você carrega a palavra, você tem fé no Senhor, o Senhor é com você, então confie que nesse lugar você prosperará também, nesse lugar você frutificará também, nesse lugar você descansará também, nesse lugar você verá os seus crescendo também em nome de Jesus, neste lugar o Senhor te abençoará abundantemente, porque a tua esperança está na palavra do Senhor, e a palavra dele antes de você nascer ele já havia te escolhido, o lugar onde ele te semeou é o lugar para você frutificar, então confia na palavra do Senhor, porque a árvore que confia no Senhor está com as suas raízes na água, que é a palavra, ela dá fruto nas estações próprias, as suas folhas não murcham, e tudo quanto ele ou ela faz, prosperará, é o que diz a palavra do Senhor, para aquele que nele confia. Foi por isso que Davi disse: o que temerei eu do que pode me fazer os homens? Nada, porque eu tenho uma palavra. Com 16 anos foi ungido rei, teve que matar leão, matou porque ele não foi na força dele, ele foi na força da palavra. Teve que matar urso, matou porque não estava na dependência dele, ele carregava uma palavra: serei rei, o Senhor me ungiu. E o que você precisa entender é que ele também nos ungiu reinos e sacerdotes, porque em Cristo nós fomos comprados, e ele constituiu para Deus povos de todas as línguas, tribos, nações, e nos constituiu, diz a palavra, reino e sacerdotes. Se é reino, por que eu não governo? Se é reino, por que a tribulação? Se é reino, por que não tem trono? Se é reino, por que eu estou no pasto ainda? Porque você está sendo amadurecido, porque você está sendo aperfeiçoado, porque nós estamos sendo melhorados a cada dia, e por meio daquilo que sofremos, nós também seremos aperfeiçoados, e uma vez aperfeiçoados, seremos também fonte, reinaremos com ele, é o que diz a palavra. Então, se você tem uma palavra, confie nela. E se você confiar, você vai descansar. E aí Jesus saiu de Cafarnaum e foi para Naim. Naim significa formosura, belezas. Quem obedece, descansa. Quem descansa, desfruta. É isso que vai acontecer com você. Se você precisa obedecer, obedeça, porque você vai descansar. Se você está descansando, fique feliz, porque você vai desfrutar. Porque descansar é crer, descansar é confiar, descansar é acreditar, descansar é ter esperança, descansar é animar-se com as promessas. E aqueles que descansam no Senhor, desfrutam, entrarão em lugares de deleites, de prazeres, de promessas se realizando, de palavras que um dia foram profetizadas se cumprindo, de experimentar e usufruir da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é o que está escrito? Não se amodem ao padrão deste mundo, ou seja, não desobedeçam ao Senhor, mas renovem-se pela transformação da vossa mente, ou seja, confia, acredita, entrega o teu caminho, confia no Senhor, e vocês serão capazes de experimentar e comprovar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem obedece entra no conforto, descansa. Quem descansa vai desfrutar. Por isso que o Senhor diz: não andem ansiosos, porque quem está ansioso não está desfrutando. Quem está ansioso não está pronto para desfrutar de nada, porque a angústia e a ansiedade vai fazer bobagem. Todo ansioso faz bobagem. Toda ansiedade nos leva a errar, porque na ansiedade nós nunca estamos no tempo presente, nós sempre estamos num tempo futuro que ainda não existe, comendo fruta que ainda não está madura. Então o Senhor diz assim: está sofrendo, vou tratar a tua ansiedade. E aí você fica ali, e tem coisas que não acontecem, não é porque Deus não quer fazer, é porque Ele quer tirar a ansiedade do teu coração. No dia que tu descansar, vai acontecer em nome de Jesus.
Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas suas orações e súplicas e ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a sua mente e o coração em Cristo Jesus. O descansar tira a ansiedade. Quando nós não estamos ansiosos, nós ouvimos a voz do Senhor. Na angústia e na ansiedade, a gente não ouve ao Senhor. Porque Deus não muda. Elias estava ansioso, angustiado, cheio de ansiedade, querendo ver Deus no furacão, querendo ver Deus no terremoto, querendo ver Deus no fogo. E Deus veio numa brisa suave. Brisa suave, depois de terremoto, fogo e furacão, meu irmão, você só percebe se acalmar o coração. Talvez o Senhor esteja dizendo para você hoje: ei, descansa, obedece e descansa, porque descansando você vai desfrutar de tudo o que eu já preparei para vocês, desde antes da fundação do mundo, porque Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Ele já nos abençoou. Não se trata de ser abençoado ou não ser, você já é. O desfrutar tem a ver com a maturidade que vem daquele que obedece, descansa e aí sim desfruta. Você crê nessa palavra em nome de Jesus? Vamos nos colocar de pé e vamos orar então. O texto diz que Jesus, entrando em Naim, vinha aquela multidão que já vinha lhe acompanhando desde Lucas 6. Acompanhava ele desde a pregação, entrou em Cafarnaum e uma grande multidão entrou com ele em Naim. E quando ele entrou com a multidão, uma outra multidão vinha de dentro de Naim. Uma multidão que vinha num cortejo fúnebre com uma mulher viúva, enterrando o seu único filho. E a multidão que vinha com Jesus era uma multidão festiva. E essas duas multidões se encontraram. E sabe o que me ensina aqui o texto? É que a Bíblia diz que Jesus, ao vê-la, se compadeceu. Naim é lugar de formosura. A Bíblia diz que eram duas grandes multidões, a que vinha com Jesus e a que vinha com a mulher. A que vinha com a mulher estava saindo de Naim, e a que vinha com Jesus estava entrando em Naim. E no meio do caminho Jesus se compadeceu. Esta é a cena. Sabe o que eu e você precisamos entender como igreja? Que para nós desfrutarmos de tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, ninguém precisa cair. Às vezes o crente acha que para a empresa dele prosperar, a empresa do outro tem que falir. Porque tem muita gente no meu ramo. Às vezes o pastor acha que para a igreja crescer, a outra tem que se dividir. Às vezes o cara dentro da igreja acha que para o ministério dele acontecer, alguém tem que sair. E Jesus diz assim: na casa do meu pai há muitas moradas. E o evangelho diz assim: ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. E o evangelho diz assim: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. E Jesus disse assim: ó, venham a mim todos. Quantos? Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então a maior marca de uma igreja que está entrando para desfrutar, depois de ter obedecido e descansar, é ao entrar para desfrutar, se compadecer daqueles, meu irmão, que estão fora. Quando o Senhor te levar para desfrutar, entenda uma coisa: Ele quer que você leve alguém com você para desfrutar junto. Ele quer que junto com você alguém entre. Alguém que não está no caminho que você está, alguém que não está na direção que você está, alguém que talvez já até desfrutou e hoje caiu, perdeu, está saindo. O Senhor está dizendo para você assim: ó, para, alegra, desperta, ressuscita sonhos, acredita, libera uma palavra profética, pega essa multidão que vem ao contrário e com uma palavra de vida bota todo mundo na direção de Naim. Vai entrar você e todos aqueles que estão chateados. Entenda isso como igreja. Quando nós chegarmos no lugar de desfrute, nós vamos entrar nesse lugar com pessoas
com gente que hoje está indo sepultar coisas. Talvez aqui dentro da igreja. Talvez aqui dentro da igreja você já está a caminho de um lugar de deleites, de aproveitar das grandezas do Senhor. Mas talvez aqui dentro hoje entrou alguém dizendo assim: eu estou indo sepultar. Eu estou indo me despedir de coisas que um dia me fizeram felizes e hoje eu não consigo mais alegrar-me com isso. Às vezes é um casamento que está sendo destruído. Às vezes é um homem de negócios que tem habilidades, que tem ferramentas, que tem conhecimento e está passando por uma crise terrível. Quem sabe um dia você já viveu, hoje você está indo para um lugar para desfrutar. Não vá sozinho, chama pela mão e diz assim: eu vou te ajudar, eu estou com você. O teu casamento não vai se acabar, a tua empresa não vai falir, a tua vida não vai se perder, você não vai sepultar nada não. Ainda que esteja morto, o Senhor que ressuscita está nesse lugar e pode ressuscitar a tua família, pode ressuscitar os teus negócios, pode ressuscitar os teus sonhos, pode ressuscitar o teu ministério. A igreja não pode passar desfrutando da alegria, entrando nos lugares e passando por pessoas como se elas não fossem nada. A igreja está na terra para manifestar o amor do Senhor, e o amor é a compaixão. Jesus tocou naquele caixão, diz a Bíblia, e eles pararam, e quando eles pararam, ele disse ao jovem: jovem, levante-se. Jovem, levante-se. Jovem porque tem força, jovem porque tem ideais, jovem porque tem beleza, jovem porque tem visão, jovem porque ainda planeja, jovem porque crê, jovem. Nós todos aqui ainda somos muito jovens para aceitarmos, para irmos num cortejo fúnebre em direção a sepultamento, a tornar inexistente coisas que o Senhor nos deu. O Senhor Jesus hoje está aqui para te dizer: eu vou tocar, e eu vou levantar, e eu vou ressuscitar, e você vai entrar nesse lugar de formosura e de deleite. Você vai entrar nesse lugar. Essa é a função da igreja. Se você conhece alguém, entenda isso. Quando você estiver caminhando para um lugar de bênção, pega alguém pela mão e diz assim: ó, vem comigo. Porque se a bênção é transbordante, não é para ser desperdiçada, é para cair sobre alguém, é para tocar alguém, é para encher um outro vaso. Se o teu está cheio, tem alguém vazio do teu lado. Quem está cheio aqui? Se o teu vaso está cheio, pode olhar para o lado, tem alguém vazio. Transborda. Transborda, que todos nós entremos em Naim, que todos nós passemos a desfrutar das grandezas do Senhor, amém? Nós vamos fazer uma adoração, e se a palavra do Senhor falou com você, talvez você tenha que obedecer, talvez você tenha que descansar, ou talvez você já esteja a ponto de entrar. Sai do teu lugar, vem à frente, porque se você tiver que obedecer, a instrução já foi lhe dada, só pratique. Se você tiver que descansar, o Senhor te diz: confie na minha palavra. Se você tiver que desfrutar, o Senhor vai te mostrar alguém que precisa entrar com você, que você pode parar isso e compadecer, para que todos desfrutem. O Espírito é sobre todos, o amor é sobre todos, a vontade do Senhor hoje, nessa noite, é para todos. Então sai do teu lugar e vem à frente, vamos orar.